E aí, gente, como é que tá a vida? Hoje a gente vai conversar sobre os irmãos Karamazov, do Dostoiévski. E assim, gente, eu não imaginava que eu fosse gostar tanto desse livro, porque assim, vocês estão vendo que ele é um livro gigantesco, e isso acaba assustando muita gente. Às vezes a gente se pega, sei lá, há essa certa distanciamento da literatura russa por causa do tamanho, por causa do estilo da escrita mesmo. E assim, os irmãos Karamazov, ele vem para desmistificar isso. E aliás, gente, deixar logo claro aqui que a literatura russa, ela é muito gostosa, ela é muito tranquila de ser lida na maioria das vezes. Então, esse preconceito com literatura russa, com o tamanho dos livros, com a dificuldade da escrita, enfim, isso aí é balela. Por quê? Quando você começa a ler esse livro aqui, você pode sentir uma certa dificuldade. A que eu senti foi em relação aos nomes dos personagens, que eram muitos, e o começo desse livro ele é muito caótico, mas você percebe quando a poeira se assenta que isso era coisa dos Dostoiévski, e ele queria que o início desse livro realmente fosse caótico, mas quando ele se torna assim uma narrativa mais linear, o negócio fica muito gostoso e você não consegue largar esse livro, porque assim, antes de falar da história, vamos falar um pouquinho assim sobre dando uma visão geral aqui do negócio. É um livro tranquilo de ser lido porque você se pega muito apegado com esses personagens. Então aqui o personagem principal, que o Dostoiévski vai falar sobre ele, que é o Alyosha, que é o filho mais novo do pai Karamazov aqui, que é uma figura desgraçada, assim, um ser humano terrível. E assim, ele é um cara muito carismático. Os outros irmãos também, apesar de ter ali suas falhas de caráter. E se a gente for olhar todo mundo assim de perto, né, quem é que não tem? Até o Alyosha, que é o mais certo, é o irmão mais querido aqui de todos. Ele é querido pelos outros irmãos, é o filho mais querido também por esse pai. Se a gente for olhar para ele assim, ele tem ali suas falhas. Mas mais uma vez, o Dostoiévski está aqui dizendo pra você, vamos humanizar essas pessoas. Quem leu o Crime e Castigo dele vai perceber que há aquela grande, né, humanização do Raskolnikovsky, né? Raskolnikovsky, que é um assassino. E aqui a gente vai ter isso também de trazer essa parte do assassino e também das outras pessoas ali que estão rodeando ele, mas já a gente chega lá. E assim, gente, o livro começa com o Dostoiévski nos apresentando ao Alyosha, que é o filho mais novo. Ele vai dizer assim: ao iniciar a biografia do meu herói, Alexei Fyodorovich Karamazov, sinto certa incerteza. Na verdade, embora eu o chame de meu herói, sei que ele não é nenhum grande homem. Assim, antevejo, fatalmente, perguntas como esta: em que Alexei Fyodorovich é extraordinário para ser escolhido como o herói do leitor? O que ele fez? Pelo que ele é conhecido, por quê? Eu, como leitor, tenho motivos para consagrar o meu tempo e percorrer a sua vida? A última pergunta é a mais delicada, pois só posso responder. Talvez você mesmo, leitor, vai descobri-lo no romance. E assim, gente, aqui a gente vê a genialidade desse cara, porque o Alyosha, por mais que ele seja assim o simplão ali da história, ele vive num mosteiro, ele é o personagem mais incrível aqui desse livro, pelo menos na minha opinião. E assim, eu queria muito, quando tava assim no ponto de vista dos outros personagens, eu queria muito que chegasse na parte dele. Porque assim, era interessante ver como ele interligava esses outros personagens e também ver a forma como ele via os acontecimentos, que era a parte mais interessante para mim. E assim, o Dostoiévski foi muito certeiro em começar questionando o leitor sobre as opiniões que ele teria em relação a esse personagem. E assim, vamos falar um pouco da história. Eu creio que por ser um dos maiores clássicos aí da literatura, né, já deve ser muito batida. Mas aqui a gente vai acompanhar a história desse pai e de seus 4 filhos. O começo da história é a gente sendo apresentado a figura desse pai, Karamazov, ali, que assim, é uma pessoa terrível, absurdo, nojento esse cara. Ele era meio que um alpinista social daquela época. Então, gente, a forma que ele conseguiu a fortuna dele era assim, ele se casava com uma esposa, essa esposa morria, inclusive esses filhos, eles são filhos de casamentos diferentes, inclusive um dos filhos, que é o filho bastardo ali, ele foi assim, o pai deles teve essa relação com
tipo uma mendiga ali meio maluca da cidade, e ela foi ter o parto ali dentro da casa dele, da propriedade, e ela acabou morrendo no parto. E esse menino ele fica lá criado como se fosse um empregado da família, mas meio que todo mundo desconfia, né, que ele seja o bastardo. O foco do livro, no geral, assim vamos dizer, vai ser na relação desses filhos com essa figura super estranha desse pai, com o pai, assim, vamos dizer que no começo da história que o pai é a grande figura negativa aqui do livro. Vai ser vamos dizer que ele vai ser meio que o vilão da história, o antagonista de tudo. Mas assim, se a gente for olhar assim mais a fundo, a gente vê que os próprios personagens são os vilões deles mesmos. Então assim, eles são ali uma figura assim, tipo ambígua, né? Essa questão bilateral. E se a gente for olhar, né, muitas vezes a gente é mesmo o nosso grande vilão. Mas vamos lá. E a gente vai ter esses irmãos. O irmão mais velho, que é o Dmitri, ele é o que tem mais características parecidas com esse pai. E ele vai ser o acusado de matar esse pai, porque ele meio que vai ficar revoltado. Esse pai, gente, ele não criou os filhos. Esses filhos foram ou criados por um parente, ou educados fora de casa. Depois, só para vocês terem uma ideia, que é o Alyosha, que é o mais novo, ele vai morar ali no mosteiro, ele segue essa vida religiosa e tudo. A educação dele é dada por um monge ali desse mosteiro, enfim. O Alyosha é o filho mais, vamos dizer assim, que o mais certinho, o mais... Ele que vai interligar, como eu falei pra vocês, a história, ele que vai, como eu falei, ele é o irmão favorito. E assim, ele é, vamos dizer que é a pessoa que ele tem o melhor caráter ali, apesar de também ter uns problemas de aqui em relação a ele. Então assim, vocês podem ver que ninguém é perfeito nesse livro, assim como ninguém é perfeito na vida, mas... Pra vocês terem ideia que não existe aqui 100%, ninguém 100% certo, ninguém 100% errado. Cada um vai ter seus motivos. Então, o Ivan vai ser o filho acusado do assassinato desse pai. Antes do assassinato, ele vai por diversas vezes em público dizer que queria muito matar esse pai. Lá no decorrer do livro, esse pai vai morrer e aí é que vão começar os grandes questionamentos aqui desse livro. E assim, gente, quando esse pai morre, muitas coisas vão vir à tona. Porque principalmente na parte quando chegar o julgamento. Mas vamos falar um pouco mais sobre os outros filhos. A gente vai ter aqui também o ponto de vista do Ivan, que é o filho do meio ali. Vamos dizer que ele é como se fosse ali o intelectual. A gente tem o que é acusado de assassinato, aqui o Dmitri, que é o que vamos dizer assim que ele é o filho mais temperamental de todos, apesar de todos eles também terem problemas de personalidade. Mas o Ivan, ele é ateu, ele é meio que esse intelectual, então assim, as partes de grande questionamento aqui do livro vão vir também por parte deles. Então assim, gente, o Dmitri tem muita raiva desse pai, porque primeiro eles estão apaixonados ali pela mesma mulher, que é a Grutchenka, e ela, assim, é uma pessoa meio esquisita. Ela tá ali atiçando eles dois. A gente vai entrar em contato ali com a história dela e sobre por que é que ela fez isso. Mas, enfim, há essa briga de egos aí entre pai e filho, né? Eles vão ficar se bicando até chegar a parte da morte desse pai. E, assim, isso aí já é uma das coisas principais aqui do livro. Essa briga de egos entre pai e filho. Então, vamos voltar aqui e falar um pouquinho do Ivan. Então, eu estava dizendo, né, que o Ivan era esse filho mais intelectual, que ele vai questionar muitas coisas, ele vai ter uma visão mais filosófica ali da vida em relação às outras coisas. Se a gente for olhar assim, a gente pode dizer que o Ivan é o que representa mais ou menos aqui a visão do Dostoiévski em relação às coisas. Porque se vocês podem prestar atenção, a maioria dos romances do Dostoiévski também traz muito essa questão filosófica da vida, a questão da religião e do ateísmo. Inclusive o Ivan aqui vai ter um momento de conversa com o Alyosha, que ele vai falar assim, aqui sobre a questão do grande inquisidor, que é uma parte muito interessante do livro, e já eu venho conversar com vocês sobre ela. E também ele vai levantar uma questão aqui do livro da seguinte maneira: ele vai dizer, né, que se Deus não existe, então tudo é permitido. E assim, essa parte aqui também vai refletir ali no Grande Inquisidor. E assim, essa parte ela dá muito pano pra manga. Porque é o seguinte: se Deus não existe, então tudo é permitido. Aí a gente pode vir a se questionar em relação a quê? O que é que seria esse tudo?
O que é que as pessoas fariam com essa liberdade? Porque aí, né, se Deus não existe, a gente pode fazer o que a gente quiser. Quem é que vai cuidar aqui para que as pessoas tenham o controle sobre o que é que elas vão fazer ou não? Essa liberdade, ela é uma liberdade que vai pender para o bem ou pender para o mal? E se as pessoas tiverem a possibilidade de ser boas ou se elas tiverem a possibilidade de ser ruins, qual é que elas vão ficar propensas a ser? Então aqui o livro mesmo, ele já responde isso. Porque quando a gente vai ali para a parte do assassinato desse pai, o Dmitri, gente, ele vai, vamos dizer que ele vai ser acusado de matar esse pai por dinheiro. Então, quando a gente chega na parte do julgamento e eles vão fazer essa análise do porquê que ele matou esse pai, ele está sendo acusado, ainda ninguém sabe realmente quem foi que matou esse pai, tá? Então, assim, ele está sendo acusado ali do assassinato desse pai por dinheiro. Só que quando a gente chegar nessa parte do dinheiro, a gente vê que era uma situação que ele tinha o poder total de remediar, ele podia usar um dinheiro que ele tinha, por exemplo, ali guardado, para tentar se ajustar, para tentar recuperar esse dinheiro, porque ele estava precisando do dinheiro para pagar uma moça que ele estava devendo ali, que ela também é um personagem importante aqui na história, mas não vamos se alongar não. Mas ele estava precisando de dinheiro para pagar essa moça, só que ele não queria pagar só 50% do dinheiro. Ele queria pagar tudo logo de uma vez. E aí é que a gente entra na questão aqui do ego, né? Porque ele não queria, obviamente, que ele não queria chegar para a moça e conversar com ela, que era o caminho mais fácil, que era o caminho do bem. Mas o que é que ele faz? Ele vai assim fazer uma volta completa para tentar arrumar esse dinheiro. Ele vai, inclusive, né, ser acusado do assassinato desse pai. Olha aí tudo que esse cara tá fazendo, ao invés de escolher o caminho mais fácil, que nesse caso aqui era o caminho do bem, né? Então, assim, a gente volta para a questão. Se Deus não existe, então tudo é permitido. E aí, quando o homem tem essa total liberdade, para que lado ele vai pender? Quando assim chega a parte ali do julgamento do Dmitri, o livro ele vai tomar assim outros ares, assim, grandes questionamentos vão acontecer aqui também. Falando em grandes questionamentos, vai haver um momento aqui em uma conversa entre o Alyosha e o Ivan, que eles vão falar sobre o Grande Inquisidor. Gente, resumindo, a questão aqui do Grande Inquisidor é que Jesus voltou na Terra num período ali que estava acontecendo a Inquisição. Então Jesus estava fazendo ali os milagres dele. O Grande Inquisidor vai chamar Jesus, vai prender ele, e aí ele vai fazer um grande monólogo se questionando sobre essa questão da liberdade, a questão das religiões, a questão do ateísmo também. E assim, o Dostoiévski faz um negócio incrível nesse livro. Aqui o Rubem Alves, nesse livro, perdão, gente, esqueci de mostrar, no Religião e Repressão, ele faz uma análise sobre essa questão da liberdade que o Dostoiévski fala aqui nesse livro, e eu vou ler para vocês. Ele diz assim, de tudo que o Dostoiévski escreveu e os irmãos Karamazov, o que mais me impressionou foi o relato sobre o Grande Inquisidor. Jesus havia voltado à Terra e andava incógnito entre as pessoas. Todos o reconheciam e sentiam o seu poder, mas ninguém se atrevia a dizer seu nome. Não era necessário, o Grande Inquisidor o observa de longe, no meio da multidão, e ordena que ele seja preso e trazido em sua presença. Então, diante do prisioneiro silencioso, ele profere sua acusação. Não há nada mais sedutor aos olhos dos homens do que a liberdade de consciência. Mas também não há nada mais terrível. E em lugar de pacificar a consciência humana de uma vez por todas mediante sólidos princípios, tu lhes ofereceste o que há de mais estranho, de mais enigmático, de mais indeterminado, tudo que ultrapassava as forças humanas, a liberdade. Agiste, pois, como se não amasse os homens. Em vez de te apoderares da liberdade humana, tu a multiplicastes, e assim fazendo, envenenastes, com tormentos a vida do homem, para toda a eternidade. E assim, nessa parte aqui a gente vai ver que há uma crítica, porque esse Grande Inquisidor aqui estava representando a igreja. Então assim,
a que interesse esse cara tinha, né, de cercear ali a liberdade das pessoas? Porque para ele, a liberdade, para esse grande inquisidor, a liberdade seria que essas pessoas fossem meio que guiadas. Quem é que vai servir de guia para essas pessoas? A igreja. Então, assim, o Rubem Alves aqui ele vai até concordar, ele vai dizer o seguinte: o grande inquisidor estava certo. Ele conhecia o coração dos homens. Os homens dizem amar a liberdade, mas de posse dela são tomados por um grande medo e fogem para abrigos seguros. Esse abrigo seguro aqui, claramente, que ele está falando, é a religião. Por quê? A religião ela vai te dizer o que é que você tem que fazer, o que é que você não tem que fazer, o que é certo, o que é errado, mas a gente tem que ficar de olho, né? Que, obviamente, o certo e errado aí está sendo definido por pessoas que são humanas também. Então, assim, ele vai dizer o seguinte: a liberdade é amedrontadora. Os homens são os pássaros que amam o voo, mas têm medo de voar. Por isso abandonam o voo e se protegem em gaiolas. Essas gaiolas aqui que o Rubem Alves está dizendo podem ser as religiões. Tem até uma citação muito bonita nesse livro aqui do Rubem Alves também, que é ele concluindo aqui esse pensamento. Eu vou ler para vocês também. Ele vai dizer: para voar é preciso amar o vazio, porque o voo só acontece se houver o vazio. O vazio é o espaço da liberdade, a ausência de certezas. Os homens querem voar, mas temem o vazio. Não podem viver sem certezas. Por isso trocam o voo por gaiolas. As gaiolas são o lugar onde as certezas acontecem. É um engano pensar que os homens seriam livres se pudessem, que eles não são livres por um estranho, que eles não são livres porque um estranho os engaiolou, que se as portas da gaiola estivessem abertas, eles voariam. A verdade é o oposto. Os homens preferem as gaiolas ao voo. São eles mesmos que constroem as gaiolas onde passarão as suas vidas. E assim, essa análise aqui é muito massa. Mas é isso, gente. Quando o livro chega na parte do julgamento ali do Alyosha, vamos ver os depoimentos. A parte, assim, para mim mais impressionante vai ser ali as trocas de farpas entre a promotoria, né, e a defesa. A promotoria ela vai em determinados momentos questionar, para vocês verem, a promotoria, que é a acusação, vai questionar o comportamento desse pai e como o comportamento desse pai influenciou nos acontecimentos que vieram a causar a morte dele. Porque eles vão dizer o seguinte, em certo momento ele vai até falar assim, de uma forma dizendo que mais um pai que abandonou os filhos, que deixou os filhos assim, a Deus dará, e que em certos momentos até esqueceu que tinha filhos, que vai vir uma testemunha e vai dizer que perguntou que esse pai, se ele tinha, agora eu não lembro se é uma testemunha que vai dizer, mas eles vão dizer que perguntou para esse pai, né, se esse pai tinha filhos, que filhos, ele tinha até esquecido que esse pai era um bêbado ali também, assim, enfim, eu disse, é uma figura tenebrosa esse pai. Mas, gente, e ele vai se questionar como que uns filhos desses, que cresceram assim, sem uma figura paterna, cresceram assim, eles também não tinham mães, né, que as mães já tinham morrido, e assim, eles cresceram com esse amor fraternal entre os irmãos, mas eles não tinham uma figura paterna, eles tinham os guias, mas eles vão, né, questionar isso, esses guias, né, que ou eram os empregados, ou era alguém da família, ou no caso do Alyosha, por exemplo, que era o monge ali de onde ele vivia. Mas assim, gente, ele vai trazer esse debate muito grande, assim, de relação a que forma o relacionamento entre pais e filhos, ou não, a não existência desse relacionamento, ou os atritos, ou a falta de carinho, a falta de educação, a falta de apoio desse pai, influenciou na morte dele, influenciou no assassinato. Então, assim, ele vai até dizer assim, quem pode julgar? Isso que estava falando era a promotoria, a acusação. Ele vai dizer assim, quem é que pode julgar esse filho que fez isso com esse pai depois de tudo que ele passou? Então, para vocês terem, assim, que a ambiguidade é uma das coisas que reina também aqui nesse livro. E assim, o que eu falei aqui, gente, não é nem, sei lá, 50%, nem 20% do que é esse livro. Ele, assim, é um negócio espetacular, e como eu falei para vocês no começo desse vídeo, dá muito pano pra manga pra debate, essa questão do grande inquisidor, aqui essa questão de bem e do mal, essa parte de religião, de ateísmo que o Dostoiévski sempre aborda. Quando vocês terminarem esse livro, vocês vão ficar com a sensação de que
poderia ter acontecido mais coisas e realmente poderia. O Dostoiévski tinha planos de lançar continuações para esse livro, se eu não me engano era uma trilogia, mas esse aqui foi o último romance dele, porque infelizmente ele veio a falecer. Mas assim, a história que ela se fecha é um livro com grandes reflexões, assim, que mesmo sendo gigante, né, ele é uma delícia de ser lido. E eu espero que se vocês tiverem ele aí na casa de vocês, vocês deem uma oportunidade, porque vale super a pena. E nada de ter medo porque ele é russo ou porque ele tem, sei lá, mais de 1000 páginas, porque vocês vão ler ele assim. O único momento que talvez vocês sintam, né, se vocês tiverem o mesmo sentimento que eu, foi do começo, porque é aquela questão caótica que eu expliquei, mas a gente vê que foi uma decisão do Dostoiévski. Todos os links para essas edições eu vou deixar lá embaixo, inclusive para o livro aqui do Rubem Alves, que eu mencionei no livro. Gente, por favor, leiam esse livro, vale super a pena. A gente está aí numa fase da galera que lê que vocês leiam só clássicos, né? Mas, enfim, vamos ler o que a gente quiser e é isso. Fica aí a dica. Tchau para vocês.